olha só, gente, maio, nós temos muitas datas importantes, né? Para comemorar aí, né? Tem inclusive aí o Dia das Mães. Então nós vamos conversar aí com a empreendedora, né, Débora Soares, para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, né, da mãe, mercado de trabalho, como lidar com tudo isso. E você, mãe, que está aí acompanhando a gente também, tem dúvidas, pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso Ver Mais. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre ser mãe que ainda é um problema, né, no mercado de trabalho. Quando você fala que a mãe, as pessoas já ficam assim, ixi, vai faltar no trabalho, não vai atender direito. Saber que mãe dá sempre um jeito para tudo, né? Tudo bom? Tudo bem, Mauro? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Realmente, nós observamos que só o fato de você falar que a mãe, as pessoas já se esquivam, né? A gente sofre muito no retorno ao mercado de trabalho pós-maternidade e também em todos os momentos. A gente observa essa dificuldade que nós temos de nos posicionarmos sempre quando existe algum homem disputando alguma função. A gente observa que é muito essa disparidade, né? E assim, e quais que são esses desafios aí, né, da maternidade e o empreendedorismo? Nós, enquanto empreendedores, a gente sabe que uma mulher, quando ela não é mãe, ela tem dificuldade sim, porque todos os empreendedores têm, mas quando nós temos a responsabilidade da maternidade pesa, porque muitas vezes, principalmente no começo, a gente passa muito mais tempo fora de casa do que gostaria. Eu, por exemplo, meu filho tem 2 anos, fez 2 anos quinta-feira passada, eu ainda amamento ele. Então eu busco ali entre um horário e outro, entre um trabalho e outro, ir para casa, dar mamar para ele, porque eu sei que ele estará em casa lá me esperando. E a saudade também que a gente sente. Então a gente passa muita parte do tempo fora de casa e isso acaba deixando todas as funções mais complicadas, porque você tem que lidar com a saudade do seu filho e ao mesmo tempo ir lá, ufa, não, tá tudo bem, vamos lá, cabeça para cima e fazer acontecer. Já aconteceu eu ter que sair de casa ele com febre, ele chorando, querendo colo, então tudo isso acaba mexendo com o emocional, a gente fica com o emocional um pouco mais fragilizado, né? E assim, e você já sentiu alguma pressão ou dificuldade maior por ser mãe e empreendedora? Muitas, diversas. Primeiro, quando eu retornei ao mercado de trabalho, o meu filho ele não pegou mamadeira. Aí eu tinha todo aquele desafio. O mercado de trabalho hoje, infelizmente, ele não está adaptado a uma mãe, um novo universo que é a maternidade. Torna tudo um pouco mais complicado, né? Então, os desafios que a gente enfrenta quando retorna nesse sentido é de você não ter um local apropriado para você tirar o leite para o seu bebê, às vezes que está em casa. E quem amamenta ainda sabe que a gente tem que às vezes fazer aquelas chamadas, é igual fala de ordenha mesmo. Então não tem um local apropriado para que a gente consiga fazer isso. E tudo isso influencia, a gente sente essa questão assim que a sociedade num todo não está adaptada para receber uma mãe como deveria. E a falta de compreensão também muitas vezes, né? De saber que você tem um pouco mais, como eu comentei, essa questão emocional, de saber que o seu filho estará sempre lá esperando por você. Então, tudo isso proporciona aí toda uma dificuldade que a gente sabe, né? E assim, Débora, quais as características que você desenvolveu, né, sendo mãe e sendo também, e são fundamentais na sua profissão, assim, porque você viu que você tem que lidar com tudo isso também, você vai ficar mais tempo fora de casa, pensar que tem que deixar o leite tem que ficar na geladeira, não tem que ficar na geladeira, você tem que aprender tudo isso também, como lidar com isso, né? As qualidades e os benefícios que tudo isso trouxe são inumeráveis, assim, sabe? Eu observei que após esse período de me tornar mãe, o cuidado com o meu filho me tornou uma pessoa mais forte. Eu tenho certeza disso, porque antes eu desistia muito fácil, surgia alguma dificuldade, alguma coisa, eu falava, eu não preciso passar por isso, e já desisti de tudo. Então agora eu sinto que eu sou uma mulher muito mais forte e eu tenho muito mais vontade de lutar. Então, por exemplo, sair de casa cedo, às vezes o pessoal que me acompanha fala, meu Deus, como você dá conta? Mas tudo eu penso nele, eu sempre penso que eu vou chegar em casa, ele estará esperando por mim. E essa questão de deixar uma lição para ele também, para que ele veja que a mamãe está lutando, vida, assim, e que tudo não vem fácil assim. Eu busco desde cedo já falar para ele, olha, mesmo quando eu saio chorando, antes se fosse
algum tempo atrás eu ficaria com certeza com ele. Então não, agora eu falo, olha, a mamãe está indo trabalhar para trazer condições melhores para vocês. E toda vez que eu saio de casa eu alimento isso na cabeça dele, que ó, é bom ir trabalhar, porque a gente cresceu numa cultura que os nossos pais chegavam comentando, né, ó, meu Deus, que cansativo, que dia puxado. Então eu tento mostrar para ele que mesmo cansativo, mas é prazeroso, tem um propósito nisso tudo. E assim, em algum momento dessa trajetória você chegou a pensar em desistir, como você comentou ali, daí o que te deu força lá? Não, é isso aí, é você mostrar para ele que tem que ir atrás dos seus sonhos, que tem que acreditar? Principalmente quando foi no retorno, porque na época ele não tinha nem 2 meses quando eu precisei voltar. Então eu senti essa vontade de ficar em casa integral com ele. Acredito que todas as mães passam por isso, né? Eu gostaria de ficar mais tempo com o meu filho até ele completar tal idade. Toda mãe passa por isso nesse retorno. Mas eu via aquela criancinha e eu ficava pensando, meu Deus, o que eu quero para a vida dele? Eu quero diferente do que eu tive, eu quero fazer mais por ele. Então, ali que eu me agarrei em forças e todos os dias eu ficava. E aí, a gente conta com o apoio dos familiares, que é mandando uma fotinho ou outro, dando notícias de como está. E no final do dia, dedicar tempo de qualidade para ele, né? E assim, falando na parte do empreendedorismo, né? Quais as maiores dificuldades que as mulheres te contam, que levam para você nas suas palestras, assim, que elas sentem nesses momentos? A questão da disparidade dos salários, a gente observa, né, pelo fato de ser mulher em algumas funções. A gente sabe também que uma possibilidade de dar um cargo de liderança para um homem e para uma mulher é muito provável que seja o homem. O momento da entrevista, como a gente trabalha com consultoria, às vezes eu chego nas empresas e tem lá na listagem de perguntas, você é mãe? Sim, não. Quantos filhos? Eles têm alguma doença? Quantas vezes você já pegou atestado para o seu filho? E se você precisar, quem vai ficar com ele? Aí elas ficam, acreditam naquela tensão de responder a verdade, que olha, imediatamente eu largaria tudo e vou cuidar do meu filho, obviamente, a gente sabe disso. Então a gente sabe que é um mercado meio injusto para as mulheres, porque você tem que responder em um momento de entrevista o que você faria se o seu filho ficasse doente, é óbvio que você vai largar tudo e vai cuidar dele. E assim, e como ter disciplina, então, para separar essas funções ali? Eu busco em cada momento que eu estou, eu vivenciar aquele momento num todo. Quando eu estou com meu filho, buscar não ficar com o meu celular, eu deixo o meu celular de lado e dou tempo de qualidade para ele. Porque às vezes a gente pensa, mas tem pessoas que ficam o dia inteiro com o filho. Mas a maior parte desse dia não é um tempo de qualidade com a criança. Se dedicando para ele, dando atenção para ele, brincando com ele. Então, quando eu estou com ele, eu busco dar tempo de qualidade, atenção, 100% focado nele. Quando eu estou trabalhando, é 100% no trabalho. Então, busco esquecer tudo. Eu sei que não é fácil, que muitas mães falam para mim, Débora, mas não tem como. Tá tudo em casa, lá às vezes tá o clima pegando fogo em casa, mas eu preciso estar ali. Mas é você focar naquele momento. Sempre digo que não tem como você lidar e resolver com aquela situação dali. Então, se concentre naquele momento, termina o que você se dispôs a fazer e aí vá em busca do que você deixou em casa para resolver depois. Débora, e se falando assim em rotina, planejamento e rede de apoio, eles ajudam bastante também nessa questão, você fazer mais ou menos essa sequência? Nós precisamos, toda mãe deve contar com uma rede de apoio. É fundamental para a realização de um bom trabalho você saber que o seu filho está em boas mãos. Às vezes a gente pega trabalho fora, em outras cidades, que chega em casa tarde da noite, mas eu vou trabalhar tranquila porque eu sei que meu filho está em boas mãos. Hoje quem cuida bem dele é o pai. O pai, ele abriu mão do trabalho para me ajudar, então ele cuida da criança, até a gente fala que não pode falar ajudar, né? Mas tem que também dar o mérito de quem colabora. E os vovôs também, o meu sogro e minha sogra, eles ajudam a cuidar muito do meu filho. Então isso ajuda muito, a gente sabe que nós precisamos ter uma boa rede de apoio. E ele gosta desses vovôs, então quando ele chega lá a gente sente que ele está em boas mãos, aí fica tranquila para conseguir realizar tudo. Também nós sabemos que existe um certo preconceito de, mas você deveria estar cuidando do seu filho. Porém, eu também tenho esse desejo, eu vejo propósito no que eu faço. Então, todos os dias quando eu saio feliz porque eu estou indo cumprir uma missão, que é o que eu tenho para minha vida, para o meu empreendimento. E você, desde pequenininho, explicou para ele o motivo de você estar saindo, você tem que trabalhar, que é para dar o melhor para ele. E você sabe que ele está em boas mãos também. Exato. Quem que não sabe que vô e vó ali, né, com o pai junto ali também, então está em boas mãos. Mas quais as dicas que você daria aí para as mães que querem começar a empreender e, de repente, entender esse lado todo?
Eu vejo que a maioria sente essa grande necessidade de buscar algo que consiga trabalhar de casa. Então, muitas vezes, você consegue ter vários produtos dentro daquilo que você gosta de fazer, que você possa fazer em casa, no home office mesmo. A gente observa que tem muitas funções que têm essa possibilidade. Então, é fazer um estudo de mercado para entender se aquele produto é interessante e vai ter saída, se é alguma dor que existe no mercado, e buscar conciliar. A gente percebe hoje que o mercado tem inúmeras demandas que consigam facilitar isso. E se não for possível trabalhar de casa, buscar ter uma boa rede de apoio, alguém que possa contar. A gente sabe que muitas mães, às vezes, não têm isso. Mas talvez você deixando na escola mesmo, ali durante o dia, uma escola que você confie, deixar em um período integral e buscar compreender que, se é o que você ama fazer, a gente também não pode deixar o nosso lado mulher de lado, né? Nós somos mães, mas nós também somos mulheres, que estamos em busca de um espaço numa sociedade que hoje é extremamente machista. E a gente sente isso. Eu já sentei em mesas que eram cheias de homens e eu tinha que mudar toda a minha postura para que eu mostrasse que não, eu entendo do que eu estou falando. É isso aí, nunca deixar de acreditar nos seus sonhos. Exato. Mesmo sendo mãe, sendo mulher, ir atrás, batalhar para eles e acreditar em você. Débora, Verdade. gratidão. Obrigado. Obrigada, Venha Mauro. mais Obrigada. vezes aqui. Com Obrigadão. certeza.